Olá, meus queridos, meus amados, meus amigos. É muito bom estar juntos novamente. E quando eu digo que é pela graça de Deus que nós podemos estar aqui hoje, é porque realmente é assim. Se não for Deus na nossa vida, na nossa existência, nós muito pouco podemos fazer, muito pouco podemos avançar e crescer. Mas com a ajuda de Deus, com o Espírito Santo nas nossas vidas, nós podemos sim crescer, avançar, não só na nossa experiência com Deus, na nossa intimidade com Deus, mas avançar e progredir também na nossa vida secular, no nosso trabalho, nos nossos estudos, porque nós entendemos que tudo vem dele, tudo é por ele, por meio dele. Então, muito importante o que nós estamos fazendo nessas últimas semanas, estudando as bem-aventuranças. Por quê? Porque as bem-aventuranças nada mais são do que um estilo de vida do reino de Deus, um padrão de comportamento, né? Nós não podemos passar por um processo de conversão, ter uma experiência com Cristo, com Deus, sermos transformados na nossa natureza e continuarmos vivendo de acordo com o padrão deste mundo. Você vai entender até melhor daqui a pouco o que o apóstolo Paulo fala com relação a isto. Então, quando nós nos propomos a estar estudando estas bem-aventuranças, é com o propósito de nós estarmos vivendo de acordo com esse padrão, conhecendo, aprendendo, mas trazendo para o prático da nossa vida diária. O grande propósito é esse. Nós queremos viver de acordo com o padrão que Deus estabeleceu na sua palavra, nas Escrituras. E eu creio que muitos de nós conhecem ainda muito pouco com relação a isso. E o grande propósito de estarmos nos reunindo, estudando, é para aprender e transformar este aprendizado em vida prática. Até mesmo Tiago, quando você vai ler lá a carta de Tiago, você vai ver que ele diz que aquele que não vive de acordo com a palavra de Deus está se enganando, está enganando a si mesmo, que a palavra de Deus, mais do que conhecida, ela precisa ser vivida de maneira prática. Então nós continuamos e hoje, com base em Mateus no capítulo 5, nós vamos ver no verso de número 8 a nossa próxima bem-aventurança. Bem-aventurado, abençoado, mais do que feliz, né? São os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, olha que é uma promessa interessante, né? Jesus, nesse capítulo 5, que faz parte do Sermão da Montanha, do Sermão do Monte, ele está falando sobre um estilo de vida do reino de Deus. Ele não está falando para a multidão, ele está falando para os seus discípulos, para os seus seguidores. Então, é muito importante. Esta é uma base, um alicerce no qual nós precisamos caminhar, andar, crescer, avançar. E vai ser assim, tem sido assim, e pela graça de Deus nós vamos conseguir viver este estilo de vida. É por isso que eu tenho trabalhado estas questões e orado com relação a isso. Nós temos um ajudador, um paracleto de Deus que foi enviado para estar conosco, que aliás habita dentro de todo aquele que foi transformado ao crer na obra de Jesus naquela cruz do Calvário, ao crer naquela obra consumada. Então ele passa a habitar dentro de cada um de nós e é ele que nos ajuda a vencer cada dificuldade, cada limitação, cada fraqueza, e assim nós vamos crescendo e avançando
dia a dia, cada vez mais. Mas então Jesus, ele está dizendo, olha, bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Verão a Deus. Nós vamos estar face a face com Ele. Eu creio que em breve, não demora muito, porque nós realmente estamos vivendo os tempos do fim. Os tempos finais foi inaugurado lá no Pentecostes, né? Lá no princípio da igreja, na criação da própria igreja. Ali já começou o tempo dos fins. E já se passaram mais de 2000 anos. Se lá era o princípio já, imagina hoje quão perto nós estamos da volta de Jesus. Então se alegre, né? Nós não sabemos quando, mas existem sinais, né, que comprovam isto, que este dia está chegando. Mas então, bem-aventurado os puros de coração. Nós temos aqui duas palavras, o puro, no original grego, kataros, e o coração, né, no original cardia. O cataro, né, esta pureza, fala de estar livre do pecado e da culpa. Né? O pecado traz culpa. E quantas pessoas vivem hoje com esse sentimento de culpa, se sentindo culpado por aquilo que fez lá atrás, por atitudes mesmo presente no dia a dia, né? E nós temos um acusador, né, que faz questão de trazer a nossa memória, né, de trazer a todo tempo, todo tipo, toda sorte de acusações, né, para nos deprimir, para nos derrubar, para nos paralisar. Então, nós precisamos entender isto. Então, o puro é aquele que está livre de pecado e de acusação. Quem está livre do pecado? Da natureza pecaminosa, todo aquele que creu e recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Todo aquele que foi transformado numa nova criatura pela obra consumada de Cristo na cruz do Calvário. E cardia, né, que é o coração no grego original, fala do centro da vida, tanto da vida física como da espiritual, da emocional. Então, esse termo ele fala de mente e, né, sede dos nossos pensamentos, e também fala das nossas emoções. Eu tenho repetido com frequência que o funcionamento do homem, do ser humano criado por Deus, nós funcionamos assim. Eu penso, eu sinto e então eu faço. Eu penso, eu sinto e então eu faço escolhas. Por isso que eu costumo falar. Eu não, né? As Escrituras comprovam isto. Você é aquilo que você pensar. Você é o resultado das suas escolhas. Você é hoje o resultado daquilo que você escolheu lá atrás. Então, todo pensamento gera uma emoção, um sentimento, e tanto esses pensamentos como estas emoções nos levam a uma ação, nos levam a fazermos escolhas, a termos atitudes, a reagirmos. Então, nós somos frutos dos nossos próprios pensamentos, nós somos frutos das nossas próprias escolhas, por causa destes pensamentos e dessas emoções, desses sentimentos. Então, nós precisamos entender esta realidade. Então, quem são os puros de coração? São aqueles que escolheram, né, que têm um propósito mental de servir e permanecer fiel a Deus. Começa na mente, começa nos nossos pensamentos. E é interessante que Jesus,
em Mateus 15, 18 e 19, ele fala que do coração procede todas as maldades. Né? Do coração humano. Por quê? Porque nós já nascemos com um coração, né? E coração fala do nosso ser interior, né? Com uma inclinação maligna para o pecado, por causa do pecado primeiro, original, né? Do nosso pai Adão, que escolheu desobedecer a Deus lá no jardim. Então, nós temos uma inclinação. Até mesmo cientificamente é comprovado que o cérebro humano ele tem um cognitivo negativo, inclinado para o errado, para o ruim. Né? Então, faz parte da nossa natureza isto. Por isso que nós precisamos de uma experiência com Cristo para sermos transformados. Então, todo aquele que creu e recebeu a sua inclusão na morte e ressurreição com Cristo, todo aquele que creu que Jesus é o Filho de Deus, que veio a este mundo para dar a sua vida em sacrifício em nosso favor, em nosso lugar, porque quem merecia morrer naquela cruz era eu e você. Ele não tinha pecado, ele não merecia morrer, mas ele se ofereceu como sacrifício no nosso lugar. Uma morte substitutiva. Ele morreu no nosso lugar, para que através da sua morte, da sua vida dada, do seu sangue derramado, nós pudéssemos receber o perdão dos nossos pecados. Nós pudéssemos receber uma vida nova. Nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. O pecado nos separa de Deus. E Ele tomou o nosso pecado naquela cruz. Nos reconciliou com Deus. Ele derramou o seu sangue, Ele pagou um alto preço pelas nossas vidas. Ele nos comprou para Ele. Ele nos transportou de reino, do reino das trevas para o reino de Deus. Então, como habitantes, moradores deste reino, nós precisamos viver de acordo com este reino. E as bem-aventuranças são o padrão para se viver neste reino. Então, o puro de coração é aquele que escolhe, né? Escolhe, entendendo que tudo começa na mente com os pensamentos, viver, né, de maneira pura diante de Deus. Então, Jesus deixa claro, o coração humano é ruim, é perverso, inclinado para o pecado, e desse coração, né, o que Jesus está falando, procede toda sorte de maldade, toda inclinação maligna que nós nos deparamos neste mundo. Para resolver este problema, Deus, o Pai, enviou o seu único Filho para que ele se encarnasse homem nesta terra, né? Padecesse, fosse crucificado, morresse, fosse sepultado e ressuscitasse ao terceiro dia. Então nós fomos incluídos na morte dele e também na sua ressurreição, morrendo, né, naquela morte para a nossa natureza maligna, recebendo, né, ao ressuscitar, um coração novo, um espírito novo, né, recebendo o Espírito Santo que passa a vir habitar em nós e assim vivermos no reino de Deus. Nesta terra, neste mundo, mas nós estamos no reino de Deus, fazemos parte deste reino. Então essa pureza começa na mente, para nós entendermos. Ela afeta as nossas emoções e tanto esses pensamentos como emoções nos levam a fazer, a partir de então, agora, com essa nova natureza, nesse novo estilo de vida, com esse coração novo, a fazer escolhas melhor.
a pensar de maneira diferente, né? Provérbios 4:23, o próprio Salomão nos orienta. Ele diz assim: acima de tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, essa cardia, esse coração, fala deste ser interior, né? Fala da nossa mente, fala das nossas emoções. Então, nós precisamos entender esta realidade. Então, nós precisamos guardar o nosso coração, nós precisamos guardar a nossa mente. Por quê? Porque pensamentos ruins vão gerar emoções e sentimentos ruins que vão nos levar a fazer escolhas erradas. Bons pensamentos geram boas emoções que vão nos levar a fazer escolhas melhores a partir de agora. Isso tanto é verdade que o apóstolo Paulo, e eu quero que você abra comigo, que você leia comigo, carta de Paulo aos Filipenses, vem um pouquinho mais para frente, né? Você vai passar Coríntios, 1º, 2º, Gálatas, Efésios, e aí vem Filipenses. Filipenses, no capítulo 4, o verso de número 8. Eu vou ler até desde o princípio para a gente poder entender melhor este contexto. Paulo diz assim: portanto, meus amados irmãos, queridos, minha alegria e coroa, estais assim firmes no Senhor, meus amados. Paulo exortando, fala, fica firme em Deus, não amolece não. Rogo a Evódia e rogo a Sinti que sejam da mesma mente no Senhor. Está falando para irmãos cristãos que eles deviam pensar da mesma maneira. Isso fica mais claro ainda mais para frente. Admoesto-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, né, que ajude essas mulheres a trabalhar, que trabalharam comigo no Evangelho, e também com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão escritos no livro da vida. Aleluia! Nosso nome está escrito lá também. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação notória a todos os homens. Seja viva de maneira equilibrada. O Senhor está próximo. Olha há quanto tempo ele disse isto. Há 2000 anos atrás, o Senhor está próximo. Não fiquem ansiosos ou preocupados por coisa alguma. Dr. Paulo falando isso. Não fica preocupado, não adianta, né? A preocupação, a ansiedade pode vir, ela não pode ficar, né? Então, ele está falando, olha, não andem, não fiquem preocupados, inquietos, né? Por coisa alguma. Mas em tudo, olha a receita, se você tem estado preocupado e ansioso com as situações que você tem vivido, a receita está aqui. Não fique. E como é que eu não fico? Em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições, necessidades conhecidas diante de Deus. Então, você quer um antídoto para a preocupação e para a ansiedade? Oração. É o remédio de Deus. É a prescrição de Paulo. Ele fala, não fique preocupado, não ande preocupado, não ande ansioso. Mas antes, coloque diante de Deus através da oração com ações de graça. Quer dizer, você já ora para fazer seus pedidos, né? Colocar suas situações, as suas dores, as suas lutas, as suas fraquezas, as suas dificuldades. Ele está falando, coloque em oração, já com ações de graça. Por quê? Porque Deus vai te responder, né? Sejam conhecidas os seus pedidos, as suas necessidades diante de Deus. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Está vendo? Coração, coração,
mente, coração. Paulo já sabia disso. Ele falou, em vez de você ficar pensando no que você vai fazer amanhã, depois da manhã, mês que vem. Em Mateus 6, lá pelo verso 35, Jesus fala, basta cada dia o seu mal, viva um dia de cada vez. Não adianta ficar preocupado com amanhã. Deixa o amanhã virar hoje, aí você vai pensar naquilo que você iria ficar preocupado, ansioso, por um monte de situações que, na maioria das vezes, nem vai acontecer. Então ele está falando, se você, em vez de ficar ansioso e preocupado, orar a Deus, colocar suas dificuldades, suas lutas que você precisa, se além de Deus responder e vir em teu socorro, você vai ser invadido por uma paz sobrenatural. Ela excede qualquer lógica humana. Você pode estar, enfrentando a maior luta da tua vida. Vai ter paz no seu coração. E a sua mente e o seu coração vão ser guardados por Deus. Aí ele chega no verso 8, olha o que Paulo fala. Quanto mais, depois de tudo isso que eu falei, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, nisto pensais. PNL, isso daqui, para quem sabe o que é PNL, é programação mental. É o que a ciência diz, que nós podemos mudar as nossas práticas de vida, mudando a nossa maneira de pensar. Mas olha que legal, nós já vamos chegar aqui. Volta um pouquinho para Romanos, para trás. Romanos capítulo 12, verso de número 2. Este versículo você precisa decorar. Programa aí sua mente. Olha o que Paulo fala. Romanos capítulo 12, verso 2. Não sede conformado com este mundo. Paulo está falando, não tome a forma deste mundo. Não copie o modelo deste mundo. Porque a grande maioria de nós, desconhecendo este padrão bíblico, fica copiando o padrão de vida do mundo. A moda, a maneira de se vestir, a maneira de falar, de agir, de se comportar. Esse padrão do mundo não serve para nós. Então ele fala, não tome a forma deste mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente. Pensamento. Então toda mudança e toda transformação começa aonde? Na mente, no pensamento. Se você quer mudar um padrão de conduta errado, vamos dizer assim, a nossa mente, sede dos nossos pensamentos, é como se fosse uma memória de um computador. E ali foram inseridos muitos falsos padrões, muitas inverdades, muitas mentiras, muita coisa que é mundana, que é errada, que foge do padrão de Deus. Está inserido ali, foi gravado. Então, nós precisamos experimentar uma reprogramação, Paulo está falando. E toda mudança começa na própria maneira de pensar. É o que se chama uma metanoia. Essa transformação de mente é metanoia, é mudança na maneira de pensar. Então, transformação vem com uma mudança na maneira de pensar. Então você vai experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. PNL pura, porque a PNL fala que se você quer mudar um padrão de comportamento, você precisa começar pela mente, mudando a sua maneira de pensar. Colossenses, vamos lá para frente mais um pouquinho, para frente de onde a gente estava. Nós estávamos em Filipenses, depois em Colossenses, capítulo de número 3, verso 1.
Aí Paulo diz assim: então, se vocês ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas do alto, de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Esse buscai, no original, é zetel, é descobrir pelo pensamento. Então, buscai, comece a descobrir pensando. Mas pensando no quê? Se tudo que é perfeito, puro, verdadeiro, amável, como é que eu posso, se eu preciso de uma mudança, de uma transformação na minha vida, e ela começa pela minha mente, eu preciso mudar a minha maneira de pensar. Eu preciso reprogramar a minha mente, arrancar padrões do mundo que foram inseridos, deletar. Como é que eu deleto? Espiritualmente eu rejeito em nome de Jesus este tipo de pensamento. E começo a inserir novos. O que eu faço? Encha a sua mente com a palavra de Deus. Ela é verdadeira, ela é pura, né? Ela é de boa fama, né? Ela é perfeita, ela é agradável a Deus, né? Ela vai trazer benefícios. E aí por diante. Então, eu preciso deletar alguns pensamentos, algumas programações e inserir novas. E o novo padrão é o padrão da palavra de Deus. Pode começar pelas bem-aventuranças. Então é isso que Paulo está falando, né? Aí você pode dizer assim, mas de repente, eu nem queria, mas de repente vem certos pensamentos. Né? Nem queria, né? Mas quando eu menos espero, já vem um pensamento ruim. Martinho Lutero, ele dizia assim: você não pode impedir que um passarinho pouse na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho. Então, os pensamentos vão vir. Por quê? Porque o inimigo está rodando. Em 1 Pedro 5,8, Pedro fala assim, que o nosso inimigo, ele está ao nosso redor, buscando tragar a quem ele possa. Então o que ele fica? Onde ele age? Na mente, nos pensamentos. Ele fica com os dardos inflamados do maligno. É dele, ele é a fonte desses pensamentos ruins, malignos. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Você não pode impedir que às vezes esses pensamentos venham. Mas a hora que ele vem, o que eu faço? Rejeito, repreendo, não aceito. Então, nós precisamos dessa mudança na maneira de pensar, trocar o padrão mundano nossa vida inteira. Nós fomos programados para isso. Mas um dia, ao crer em Jesus, né, na obra que ele realizou por nós na cruz, e ao aceitá-lo como Senhor e Salvador da nossa vida, isso é pessoal, é de cada um, né, não dá para salvar o meu filho, eu ensinei o evangelho para ele, minha filha. E um dia, né, quando eles chegaram a um certo entendimento, eles foram levados pelo Espírito Santo a uma experiência com Cristo, a crer em Jesus, a receber Jesus. E todos que passaram por essa experiência tiveram as suas vidas transformadas. Não é religião. Religião trabalha o exterior, a aparência. Mas eu já disse, não adianta você pegar uma Bíblia, pôr embaixo de um braço, né, e viver na igreja. Isso não muda ninguém, né? Não muda. A mudança verdadeira proposta por Deus é crer em Jesus e na obra consumada da cruz do Calvário. É crer que ele morreu sim, mas ele nos atraiu na morte dele. Nós morremos com ele. João 12, né? Fala isso no capítulo 12 de João. Que quando Jesus
foi levantado da terra, ele nos atraiu todos a ele. Então, eu creio que eu fui atraído na morte dele, morri com ele. Morri para quê? Para essa natureza maligna que eu nasci com ela. Para esse coração duro, de pedra, desobediente, rebelde a Deus. E, leia Ezequiel 36, 26, lá o profeta está falando que nós, ao crer em Jesus, ele ia tirar o coração duro de pedra e ia colocar um coração novo. Ia pôr em nós um espírito novo e o Espírito Santo passaria a viver dentro de nós. E assim, aí sim, nós teríamos condições de viver de acordo com este padrão divino. Só assim. Então, é uma promessa para aqueles que se mantêm, a começar pela maneira de pensar e nas suas emoções, puros. Isso só é possível pela graça de Deus. Pela graça de Deus. E quando, é interessante que esta experiência, Jesus chama de novo nascimento, ou regeneração, ser gerado novamente em Deus. Em João, quando você lê João no capítulo 3, ali a experiência de Jesus com Nicodemos, Jesus chega para ele. Nicodemos era um líder religioso da sua época, de certa maneira exemplar. E Jesus fala para ele, se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus. Isso dá um nó na cabeça de Nicodemos e dá um nó na cabeça de muitos. Mas o novo nascimento é o nascimento espiritual do alto, que vem do céu. Ele acontece quando eu creio com todo o meu coração na obra de Jesus por mim. E quando eu confesso com a minha boca e o recebo como meu Salvador, sim, mas como Senhor da minha vida. Não sou mais eu. Paulo fala em Gálatas 2,10, que vivo, mas ele passa a viver em mim e em você. Mas olha que interessante, nascemos de novo, mas nós precisamos crescer. Não podemos viver como criança a vida inteira. Paulo, volta um pouquinho para trás, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 13. 1 Coríntios 13. A partir do verso de número 11, Paulo fala assim, quando eu era criança, falava como criança, entendia como criança, pensava como criança. Mas quando eu me tornei homem, quando eu cresci, eu coloquei as coisas de criança de lado. Paulo está falando sobre a necessidade, como nós também, crescemos fisicamente, nascemos bebê, fomos amamentados, depois veio a papinha, depois vem a comida sólida e nós vamos crescendo até nos tornar homens maduros. Espiritualmente é a mesma coisa. Quando nós nascemos de novo, somos bebês na fé e precisamos de alguém que nos ajude, precisamos conhecer as Escrituras, Então, é por aí, até chegar a uma experiência de maturidade. Então Paulo está falando, olha, quando eu era criança, eu pensava como criança, agia como criança, reagia como criança, e vai por aí. Mas quando eu cresci, eu deixei as coisas de criança de lado. Então Paulo está falando de um crescimento espiritual, e é isto que nós precisamos, crescer, amadurecer. Nós precisamos nos tornar cada vez mais parecido com o nosso irmão mais velho, Jesus. Então, nós nascemos sim com coração corrompido, Jesus fala isto, que é do coração que procedem, toda coisa ruim. Então precisamos de um coração novo realmente, precisamos dessa experiência, e ela começa com os pensamentos. Então, nós precisamos
desta pureza. O ser humano natural não tem esta pureza. Nós precisamos aprender, desenvolver. E nós fazemos isto pensando, sentindo e agindo de acordo com o padrão das Escrituras. Por isso que é importante, leia a palavra de Deus, estude, né? Medite, né? Começa pelos evangelhos. Eu já li inúmeras vezes a Bíblia toda, de capa a capa, e vou continuar fazendo isso durante toda a minha vida. Mas comece pelos evangelhos, leia os evangelhos, veja o que Jesus falava, como ele vivia, quais eram as suas atitudes, como ele era movido pelo amor, como ele queria levar esta salvação para todas as pessoas. Então, nós precisamos viver assim. E para finalizar, 1 de João, lá no finalzinho da Bíblia, lá depois de Tiago, depois de Pedro, 1 de João, capítulo de número 3. 1 de João 3, verso 2 e 3. Amados, né? Agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que, quer dizer, nós somos filhos, fomos adotados por Deus em Cristo, nos tornamos filhos, porque até então éramos criação de Deus. Todo mundo não é filho de Deus, filho só aquele que crê em Jesus. Então, nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que, quando Ele aparecer, quer dizer, quando Ele voltar, na segunda volta de Cristo, quando Ele vier para buscar a sua igreja, separar bode de ovelha, né? Ele fala, quando Ele aparecer, haveremos de ser semelhante a Ele. Nós vamos ser iguais a Ele, porque haveremos de vê-lo assim como Ele é. Então, qual é o padrão? Das Escrituras, da palavra. Qual é o modelo? Jesus, nosso irmão mais velho. Não é o pastor, né? Não é o padre que é padrão. O padrão é Jesus. Nós precisamos cada dia mais nos tornar parecido com Ele. Ele é o nosso exemplo. O padrão está nas Escrituras, está na palavra de Deus. Então, bem-aventurado os puros de coração, aqueles que não têm culpa nem acusação. Quem são? Aqueles que foram perdoados através do sacrifício do sangue derramado naquela cruz. O perdão veio por lá. Veio lá. Então, puros são esses. E esta prática, esse modelo, esse estilo de vida, né, vai bater contra muitas práticas nossas. E o que eu faço? Eu começo a mudar. Onde começa a mudança? Na maneira de pensar. Opa, peraí, eu mentia. Agora, eu não minto mais, eu vou falar somente a verdade. Então, eu preciso deletar a mentira, né, rejeitar, repreender, não aceitar mais, não mentir mais. E a partir de então, com a ajuda de Deus, falar só a verdade. E assim por diante. Cada área, cada prática, Deus ele vai, através das Escrituras, nos mostrando. E com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos tomando posições e mudando. E essa mudança começa na mente. Depois, muda os sentimentos e as emoções. E a partir de então, bons pensamentos vão gerar boas emoções, bons sentimentos, que vão nos levar a fazer boas escolhas e nós vamos viver muito melhor cada dia mais. Em nome de Jesus. Então, esta é a palavra de desafio que eu deixo para o seu coração.
Você precisa ser puro de coração. E se você viver esta vida de pureza, você vai ver Deus de pertinho. Não sou eu que te promete isso. As Escrituras prometem isso. Jesus promete isso para você. Deus te abençoe, uma semana de vitórias. Deus em primeiro lugar sempre na nossa vida. As outras coisas vão ser acrescentadas em nome de Jesus. Uma semana abençoada para você e toda a sua casa. Amém, querido. Deus abençoe.